Hoje nós tivemos uma perda no sistema com FERP, né? Com HERP, com FERP, que é a Maria Inês. Ela foi durante 20 anos a assistente administrativa do Conherp Terceira Região, que abrange Belo Horizonte, né? Minas e Espírito Santo. Teve aí um trabalho fabuloso e as nossas condolências, o nosso pesar e as nossas vibrações à sua família, de muita paz, de muito amor, e que ela também receba aí o nosso abraço. Bom, médicos que nesse momento trabalham na pandemia da Covid-19, bem como as pessoas que perderam os seus familiares, que nos deixaram mais uma estrelinha lá no céu, né? E hoje o nosso convidado é o José Luiz Ovando. Boa noite, José Luiz, como vai? Boa noite, Marilisa, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo Obrigado. aqui ao nosso bate-papo semanal. A gente gosta de trazer profissionais da comunicação para atualizar os nossos registrados, bem como os nossos queridos alunos que sempre estão conosco. E aí vou fazer uma apresentação, né? Nosso convidado da semana é diretor de estratégia da Supera Comunicação, que é uma agência especializada em comunicação interna e cultura organizacional. Com mais de 25 anos de experiência, já atendeu a mais de 300 empresas de médio e grande porte. Além de ter vivência acadêmica, ministra palestras e workshops em eventos técnicos e treinamentos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado mesmo por esse convite. Sempre é bom bater um papo, conversar sobre as nossas carreiras, sobre a nossa profissão. Sem dúvida, é instigante. Eu agradeço, Marilisa, por esse convite. Eu é que te agradeço. E agradeço aí a Érica, que é a nossa delegada lá no Vale do Paraíba, que fez aí todo o trabalho para trazer você aqui nesse nosso bate-papo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da agência, né? São tantos anos aí já de trabalho. A sede hoje da Supera está no Vale do Paraíba, mas ela é Sim, Brasil. sim. Deixa até começar por aí, porque realmente foi um movimento diferente que a Supera iniciou. Nós completaremos 10 anos como agência especializada em setembro. Começamos em São José dos Campos, que é onde eu estou, um escritório que é a nossa matriz. Mas a maioria dos nossos clientes eles estão espalhados em diferentes regiões. Então, logo que nós começamos a operação em São José, no mesmo ano abrimos uma unidade em São Paulo. Há cerca de 8 anos estamos em Fortaleza, também atendemos empresas de todo o Ceará. Salvador estamos há quase 3 anos, Rio de Janeiro começamos uma operação um pouquinho antes da pandemia. Então, o nosso time sempre esteve conectado desde o início, muito antes da pandemia vir e o trabalho remoto tivesse, né, sido uma obrigação para quase todos nós. A gente já trabalhava em rede, numa rede colaborativa, isso para estarmos mais próximos dos clientes, mais próximos das unidades de produção, logística, dos centros administrativos, enfim. Foi criada já para ser uma agência para atender o país inteiro. Legal. Você tem muitas parcerias, em uma especial que a gente gosta muito, que é a Berge, Sim, sim. né? Faz um trabalho fantástico. E eu queria que você falasse dessa atuação junto à Berge, como é que vocês estão trabalhando. Até compartilhando com vocês uma iniciativa da agência, o Diálogo Supera. No nosso site vocês encontram mais informações sobre isso. Há cerca de 3 anos começamos a fazer eventos, sempre relacionados aos temas que estão em torno da comunicação interna e da cultura organizacional. Antes da pandemia, esses eventos aconteciam presencialmente nessas 4 capitais, então São Paulo, Rio, Fortaleza e Salvador. E agora nós estamos, por enquanto, online, o que dá a oportunidade para todo mundo participar. Todo mundo que quiser pode participar, a gente divulga nas nossas redes com antecedência
E aí a gente mantém um grupo muito grande de comunicadores dos mais diferentes segmentos de atuação, das mais diferentes empresas. Marilisa, para você ter uma ideia, até aqui foram 25 edições. Uma vez que as pessoas começam a participar, entram aí num ecossistema também de comunicadores, então hoje são cerca de 1.600 profissionais que já passaram por um desses encontros, seja presencial ou online. Foram até aqui 85 palestrantes. Então são iniciativas da Supera, e isso foi muito curioso, porque nasceu no Ceará, nasceu em Fortaleza. Eu sempre gosto muito de contar essa história, em especial para eles, quando nós estamos reunidos, né, para os comunicadores de lá. Há alguns anos atrás, a estratégia de divulgação da Supera era justamente patrocinar, apoiar eventos de comunicação interna. E quando nós começamos essa operação no Ceará há 8 anos, a gente queria repetir, porque estava dando resultado para a gente. Mas efetivamente não havia nenhum tipo de evento, ou iniciativa, os profissionais eles pouco se reuniam ali, porque a gente se encontra em cursos, a gente se encontra nos nossos eventos, né? E de repente veio essa ideia, conversando com alguns clientes, veio essa ideia da gente promover esse encontro lá. E não deu certo que a gente acabou repetindo isso, passou a ser aí um ponto central de divulgação e aprendizado também, porque a nossa equipe acaba aprendendo muito também com tudo que é compartilhado, com tudo que é dividido nesses encontros. Então, a Berge é uma parceira sensacional nesse sentido, porque ajuda tanto na indicação de palestrantes, que tem sempre um conteúdo muito legal para ser compartilhado, quanto também na divulgação desses eventos. Então, se essa iniciativa já está há pouco mais de 3 anos, pelo menos há 1 ano e meio a gente já tem essa parceria, esse apoio da Berge. Que legal. E voltando um pouquinho na sua fala inicial, com relação a essa abrangência da Supera, em que você está no Nordeste, Rio de Janeiro, e essa rede que você já trabalhava, a gente pode até dizer que vocês estavam mais preparados para esse momento que a gente está vivendo de home office? Pois eu diria que os desafios são muitos, né? São desafios impostos para todo mundo. Eu creio que o nosso time, sim, nós estamos há 14 meses em isolamento social, trabalhando em nossas casas. A gente não tem a menor ideia quando a gente retorna, e isso só vai acontecer de fato quando existir de fato um ambiente seguro, né, uma sociedade segura. Então não existe nem data para isso. Nós estávamos acostumados a trabalhar em rede, como eu falei, mas os nossos serviços tiveram que ser adaptados, ou novos serviços foram precisos ser desenvolvidos. Então, de certo modo, foi relativamente fácil, ou mais fácil, talvez melhor dizer assim, para a gente se acostumar a trabalhar das nossas casas. Isso não mudou tanto. Agora, os nossos serviços foram realmente muito modificados, porque nem tudo era mais possível de ser aplicado presencialmente. Muita coisa, em especial da comunicação interna. Você teve que ir muito aí se reinventar, não? Sim, vamos pensar assim, os canais de comunicação interna em especial, eles foram revistos, muitos perderam também a eficiência, né, porque não podiam mais ser empregados dependendo do tipo do negócio. Tem empresa que parou completamente, tem empresa que continuou, nunca fechou as portas em nenhum momento, todo o time ficou desde então aí que a gente chama de linha de frente, né, atuando efetivamente. Mas canais precisaram ser revistos, muito impacto da tecnologia, promovendo aí uma comunicação interna cada vez mais digital. Alguns tipos de pesquisas também foram impossibilitados de serem praticados. A gente se reunia muito. Um dos aspectos quando a gente começa uma empresa é sempre fazer um diagnóstico de comunicação, de cultura organizacional. E de repente os grupos focais eles foram impedidos. A gente teve que fazer, quando possível, no ambiente também, via plataforma digital. Treinamentos também, de repente, o que era até então convencional, de nós aplicarmos uma dinâmica, uma palestra, um compartilhamento de um conteúdo que durava 6 horas numa unidade, aí tudo teve que ser movido para o ambiente digital. Então, acontecem muitas novidades também, e a gente está aprendendo como todo mundo. Olha, já começaram as perguntas. O Chico Mota primeiro já te mandou um abraço. Legal, Chico. Já, Bom te ver já aqui. devem ser amigos. Ele fala o seguinte: Sim. qual o maior desafio para se viver? Peraí, subiu aqui. Qual o maior desafio para se viver a cultura da empresa nesse momento onde de home office ou de trabalho híbrido?
Obrigada aí pela sua participação, Chico. Olha, valeu, Chico. Conheço o Chico já há muitos anos. Legal que ele está aqui com a gente. É, Essa resposta depende muito do segmento de atuação da empresa. E justamente eu tenho presenciado o embate nesse sentido. Vamos pensar um pouquinho lá atrás, Marilisa, quando a gente teve esse... Chico. Olha, valeu, Chico. Conheço o Chico já há muitos anos. Legal que ele está aqui com a gente. É, Essa resposta depende muito do segmento de atuação. Pandemia. Vamos esperar nossos queridos voltarem. Me desculpem aí pela falha tecnológica. Muito bem. Vamos ver agora se dá certo. Aproveito para dar uma boa noite aí para os nossos embaixadores das universidades. Oi, José Luiz. Olá. Acontece, Marilisa, acontece. Acontece, o Instagram não tá assim muito com a minha cara essa semana. Uhum. Mas vamos lá, a gente estava na pergunta do Chico. Isso, eu não sei até que ponto vocês ouviram, que momento que caiu, Ah, vamos mas começar de novo, vamos pode lá. ser? Vamos lá. Então, o Chico ele perguntou qual o principal desafio que nós percebemos em termos de comunicação interna e cultura organizacional. Então, o que eu havia comentado, e eu reforço aqui, é o seguinte: o maior desafio hoje que nós temos é como manter a percepção de que a cultura dentro de uma organização privilegia todo mundo da mesma forma, todo mundo é igual, todo mundo recebe o mesmo tratamento. Isso porque, passado 14 meses, a gente tem um grande grupo de trabalhadores que nunca teve a oportunidade de se isolar, de trabalhar em home office. No começo da pandemia, nos 2, 3 primeiros meses, aconteceram campanhas fantásticas, tanto internas quanto externas, que valorizavam esses trabalhadores, tratavam esses empregados como verdadeiros heróis, e de fato eles seguiram adiante para conseguir abastecer, né, manter os serviços essenciais do país. Mas e agora, passado tanto tempo? Quais são os questionamentos que eles fazem? Existe um grupo, de repente, de privilegiados que, como nós conseguimos fazer o nosso trabalho das nossas casas e não corremos riscos, enquanto eles continuam por um momento tão prolongado assim, sem uma previsão de término. Então, esse é o tipo de alinhamento que é um grande desafio para a comunicação interna atualmente. Isso é muito complicado. Você sabe que eu estava pensando aqui que tem alunos que se formaram provavelmente no começo da pandemia ou que recentemente entraram em algum trabalho em que não tiveram a experiência de fazer um trabalho de relações públicas presencialmente. E acredito que quando eles voltarem, José Luiz, eles vão ter uma outra visão, e eu acredito que até mesmo de estratégias diferenciadas, porque não presenciaram a comunicação como era antigamente. Vamos falar assim, né? A gente agora vai ter o antes de pandemia e depois de Exato. pandemia. Isso é muito louco. Sim, sim, muito louco, porque só se conhece uma cultura se a gente vive essa cultura de fato. Então, aqui na Supera, eu começo dando um exemplo, temos pelo menos uns 10, 12 colaboradores que entraram nesse período de distanciamento. E assim, é muito, muito difícil, porque eu não tive uma reunião com eles. Parte desse grupo, quando a gente faz uma reunião por uma plataforma, nem sempre todo mundo abre as suas câmeras, então tem gente que eu desconheço como é fisicamente. E eu fico pensando em quem trabalha numa organização, e a gente tem clientes que acontece isso, entraram de um tempo para cá, é, de fato, o quanto eles conhecem da empresa real. Quem trabalha com comunicação interna, precisa viver a cultura, a gente sabe, a gente precisa falar com as pessoas que estão nas unidades. Por isso que eu comentei, a gente faz grupos focais, a gente conversa, faz entrevistas com líderes, a gente faz a rota dentro de uma fábrica, a gente visita também um ponto de vendas, a gente precisa entender quais são os ambientes de trabalho. Então, para quem fica trabalhando à distância, claro, acho que tem só uma ideia teórica do que a empresa de fato é. E até mesmo o próprio ambiente, né? O ambiente físico, como que é a
esse espaço, se ele é um espaço acolhedor, como é que porque isso faz a diferença, né? Quando você se sente bem num espaço, porque ele te acolhe, e alguns em que você fala, poxa, eu não é o meu lugar, né? O Kevin diz assim, primeiro ele falou que ele não conhece ninguém do time dele pessoalmente. Uhum. E aí ele põe assim, ó, quais pontos você considera indispensável para a construção de uma cultura fiel dos colaboradores à marca que eles prestam serviços? Vamos lá. Olha, Excelente pergunta. Eu acho que o Kelvin, né, que fez a pergunta, isso, o isso. principal é conseguir demonstrar transparência e uma cultura real. A sociedade está muito crítica para qualquer tipo de mensagem que seja, vamos considerar mensagem publicitária em relação a como é a vivência dentro de uma organização. Quando a gente pensa em marca empregadora, e muitos esforços são feitos até em comunicação externa, para que isso tenha sentido, tudo começa por dentro. Então, de dentro para fora. Quando a gente faz um trabalho e dá luz para uma celebração de resultados, para uma celebração, de repente, de uma conquista, se a gente faz reconhecimentos, tudo isso precisa ser muito real. Precisa ser de verdade algo que todo mundo tenha consciência de que aquilo é algo que faz parte do jeito de ser de uma organização. Eu creio que esse é o ponto de partida para realmente a gente ter um processo de construção de marca de dentro para fora. E daí, Kevin, o que parte é muito da situação específica de cada empresa, de cada segmento, mas em comum. Além dessa questão do que é real, da realidade mesmo de fato, eu queria que a gente pode entender o quanto as pessoas tratam bem a diversidade, no ambiente que nós temos hoje, em que tanta coisa precisa ser mudada, quanta coisa precisa ser retrabalhada, aprendida novamente, mudanças de comportamento, de consciência, enfim. Esse é um ponto também que a gente mais tem demandado, então a promoção de fato da diversidade, a internalização da diversidade de fato, e aí a gente encontra empresas nos mais diferentes estágios, algumas mais avançadas, algumas só no começo desse tipo de discussão. Enfim, eu acho que diversidade também é uma outra grande frente de batalha que os comunicadores, as relações públicas estão promovendo nesse momento. José Luiz, ótima pergunta do Kelvin, né? E aí me fez pensar o seguinte: o trabalho hoje da Supera, especialista na questão da comunicação interna, conversa muito com o RH dessas organizações. O tempo todo. O tempo Exatamente. todo. Como que é essa relação de você, de repente, entrar na vida do seu colaborador? Porque até então ele vinha até você, né? Ele ia até a empresa, ele fazia o seu horário, e de repente a empresa entra dentro da casa desse colaborador. Como que é essa relação? Como que a agência trabalha essa questão de comportamento, eu não vou dizer invasão, né? Mas que seja invasão, vamos dizer assim. Como que você vê essa relação? Vamos Isso não lá. estava programado. Não, mas é uma excelente pergunta, gera uma reflexão que nós estamos também procurando respostas para isso. O que acontece? Sim, Em sim. especial, quem trabalha com uma jornada convencional, vamos lá, então, numa loja, num mercado, numa farmácia, enfim, tem as horas, né, a jornada de trabalho. Mas quem trabalha remotamente, como é o caso da maioria de todo mundo aqui, né, o serviço tem horas mais ou menos para começar, mas não tem hora para terminar. A nossa vida está muito assim. Então, o número de reuniões via plataforma cresceu exponencialmente, isso é uma queixa muito comum, e de repente, para ter um tempo que permita uma concentração, a gente acaba levando esse trabalho para os horários mais distintos possíveis. Então, o que acontece? Aí a gente precisa orientar as empresas a terem boas práticas nas suas comunicações, orientando os líderes de fato ao que é conveniente ou não, desde horários de disparar e-mails, até o momento em que se deve fazer algum tipo de disparo também, de uma campanha interna, por exemplo.
até situações que são, vamos dizer assim, mais relevantes para quem recebe do outro lado também. Então, tratar desse assunto, por exemplo, um assunto que é difícil, né? Qual a hora certa para se fazer uma jornada de trabalho? Por que não sobrecarregar tanto as pessoas que fazem parte dessa organização? Como otimizar reuniões? Tudo isso pode ser pauta dos processos de comunicação dentro de uma organização, devem fazer parte. Mas aí também, Marilisa, aí vem para o nosso lado de novo, né? Nós somos consultores dentro de uma organização. E não necessariamente todo mundo vai seguir o que a consultoria indica. Então a gente sabe que existem bons líderes, existem líderes que de repente estão mais propensos, orientados a cumprir as suas metas de trabalho e muitas vezes passam por cima do seu próprio time. E aí cai a qualidade de vida e fica aí uma prática muito diferente do discurso oficial da organização, né? Porque todas as organizações precisam promover uma melhor qualidade de vida, um melhor clima organizacional. Então isso entra em desacordo com o que realmente é dito para a sociedade, não só dentro da organização. Então aí é muito espaço para que a gente consiga fazer trabalhos, a gente consiga ajudar na condução da liderança junto às suas equipes. Você tem uma agência e óbvio que tem outros profissionais de comunicação. Eu queria que você falasse como que hoje é a atuação do RP especificamente dentro da Supera. Olha, a Supera, ela segue muito um formato de uma agência de propaganda. Então a gente pode explicar a divisão por áreas. Existe uma área, uma das maiores áreas em termos de profissionais, que é a área de atendimento. Existe a área de planejamento. Existe a área de conteúdo, que seria a área de redação. A área de criação, design. Existe a frente de produção também, produção gráfica, produção eletrônica, orçamentos. E existe toda a parte administrativa, né? Administrativa financeira. Relações públicas, em especial, nós temos um número muito significativo de profissionais em atendimento. Eu entendo, a gente tem basicamente na agência, somos em quase 60 profissionais, temos basicamente RPs, jornalistas e publicitários, mas em atendimento, não sei o número exato agora, mas talvez a totalidade seja de relações públicas, porque a formação ela é mais completa, a ponto de permitir com que um profissional consiga aprender e se adaptar às muitas realidades existentes, desde cultura de comunicação, a própria cultura organizacional do cliente que é atendido. Então, esse é um aspecto que é uma marca, que eu percebo isso, e também conteudistas, muitos RPs, eles também passam a desenvolver os textos, e aí, para ficar mais claro também, Marilisa, por que a gente chama de conteudistas, né, ou área de conteúdo, e não mais área de redação, publicitária, jornalística e tudo mais? Porque quando se faz comunicação, a gente pode, claro, desenvolver todo o conteúdo para um canal efetivo, pode ser um canal impresso, pode ser um canal, uma plataforma de rede colaborativa, que seria uma tecnologia mais avançada, como também pode ser a preparação de um discurso para um presidente, pode ser uma redação de um comunicado, participar de um processo de gestão de crise, enfim. Então, tem que ser alguém que tenha muita autonomia e conhecimento para conseguir trabalhar com diferentes cenários. No começo da agência, mas eu sei que a gente está falando com grande parte aqui de estudantes, e isso é muito bom. No começo a gente tinha uma separação, a gente tinha a redação jornalística, a gente tinha a redação publicitária, e começou a aparecer um monte de coisas que a gente não sabia para quem endereçar, né? Então, a gente resolveu, foi uma mudança e tanto, foram necessários alguns anos para que tudo isso fosse internalizado de fato, mas a área de conteúdo como um todo responde para tudo que houver necessidade de produção de conteúdo, seja interno ou externo, seja para comunicação interna, seja para comunicação externa, seja para redes sociais, enfim. O que vier, a gente precisa aprender, desenvolver e conseguir fazer uma produção bem feita. Então, os RPs, eles entram muito bem nesse contexto da Supera em razão disso. Que legal. Ó, a gente recebeu aqui duas perguntas. O Arthur Braga, que é nosso embaixador, diz assim: boa parte dos trabalhadores em home, como analisar o clima da organização, já que fatores externos influenciam na percepção do funcionário? Eu acho que é isso, né, Arthur? Ficou aqui uma letra no lugar errado,
Mas eu acho que é isso. Como Arthur, analisar o clima? vamos lá, vamos lá. Concordo com você. Excelente pergunta. Está muito difícil da gente analisar o clima e eu consigo ilustrar muito bem para vocês. Um dos setores da Supera que paralisou durante essa pandemia é justamente a frente de pesquisas, diagnósticos de comunicação e cultura. Por quê? Uma pesquisa é um raio-x da empresa naquele momento. Tá? Então, um raio-x da cultura, que as pessoas pensam, agem, entendem, enxergam, que é feito de verdade dentro de uma organização. Com a pandemia, a gente tem hoje um cenário de extrema mudança. Vamos imaginar que se na semana que vem houvessem vacinas na quantidade ideal e todo mundo fosse vacinado e todo mundo pudesse voltar para a empresa seria outra. A pesquisa que eu fiz hoje não teria mais a validade de quando eu aplicasse na semana que vem, no mês que vem e tudo mais. Então, o que acontece? As pesquisas, elas perderam essa possibilidade porque elas vão retratar um momento que pode durar muito tempo ou, se Deus quiser, vai durar o mínimo de tempo possível. O que acontece? Pesquisas de clima, né? Vou trazer a minha experiência, posso falar pela minha experiência. Quando a gente fez algumas pesquisas de clima, entrevistando pessoas dentro das suas casas, fazendo entrevistas individuais ou fazendo grupos focais na plataforma, de verdade, com a experiência que eu acabei obtendo nesses últimos anos, muitas vezes eu não sentia que as pessoas estavam falando a real, não estavam falando de verdade. Está todo mundo com medo, de repente, de ser gravado, de ter alguém lá olhando e de repente, querendo saber mais sobre o que as pessoas estarão conversando sobre a realidade da empresa. Todo mundo está com medo de perder emprego, porque o cenário econômico ele está muito fragilizado. Então, é um momento muito difícil para se tomar o pulso de uma organização, um pulso de clima. Existem muitas metodologias, existem muitos institutos de pesquisa, não vamos nem questionar a qualidade, a idoneidade, o trabalho bem feito que eles fazem. Por isso que eu divido com vocês a minha prática, a prática que a gente vivencia hoje. Inclusive, para os nossos clientes, dependendo do caso, a gente recomenda muito mais um pulso do que uma pesquisa, um diagnóstico nesse momento. Um pulso, uma pesquisa menor, alguma coisa mais direcionada para, de repente, uma avaliação da comunicação interna efetivamente, do que alguma coisa mais abrangente, porque tudo pode mudar a qualquer momento. Entendi. E a Maísa fez uma pergunta, mas eu acho que você até já respondeu, né? Que ela fala assim: esse é o momento de conhecer o perfil do nosso público interno para realizarmos o planejamento das ações de comunicação? Acredito que não. É um bom momento, não para conhecer o público, enfim, mas de repente para fazer tomadas. Então, assim, a efetividade de canais. O que está funcionando agora? Então, existia um mix de canais, aconteceu a pandemia, o que funciona agora? Isso é legal para a gente perguntar, as pessoas vão estar disponíveis a responder. A questão da comunicação da liderança, que costuma ser também um dos grandes desafios para quem trabalha com comunicação e cultura. O líder comunica como deveria, o líder ele realmente motiva, ele engaja, ele promove um senso de pertencimento, enfim. Isso dá para falar também, mas quando a gente começa a entrar em níveis mais profundos e começa a dar abertura para que as pessoas se queixem, entre aspas, do que a empresa não faz legal, não faz bem, aí sim que a pesquisa começa, de repente, a não ter mais a efetividade que ela até então tinha. Entendi. Ó, o Kelvin está fazendo uma consultoria aqui com você. E eu Vamos estou lá, achando Kelvin. ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Considerando a comunicação em uma área de produção de uma fábrica, você faz uso de algum formato ou técnica específica para grupos com rotinas intensas de trabalho? Técnicas para grupos de rotinas intensas de trabalho, né? Olha, o que a gente faz? Vamos lá. Todo trabalho que a gente presta para as empresas, não existe nada que possa ser engessado, nada, porque são momentos diferentes das empresas. Eu não estou falando só no período de pandemia, não, estou falando sempre assim. Depende muito também do momento da organização, se a empresa ela está bem no mercado, se de repente ela está numa crise, se ela passa por um processo de fusão, se ela passa por um processo de aquisição. Então, nada é engessado e a gente precisa ter uma super imersão, ou seja, conversar com a área de comunicação, conversar com alguns líderes, conversar com o diretor-geral, o presidente. A gente precisa entender, formar um super briefing para a gente conseguir, de fato, apontar qual vai ser a metodologia mais adequada para determinado momento. Uma jornada super intensa de trabalho, por exemplo, vai requerer cuidados especiais também, para que a gente não chegue
por exemplo, de repente, a fazer um discurso, a fazer um roteiro de perguntas que faça as pessoas questionarem o porquê que aquilo está acontecendo. Existem ambientes organizacionais, isso eu vejo muito em ambientes de vendas, de metas diárias, semanais, mensais, anuais e tudo mais, ambientes que são altamente competitivos, em que a gente tem que entrar pedindo assim uma licença super especial, porque de repente podem achar que nós estamos espionando, né? A gente está lá para espionar o que não estão fazendo bem feito. Então, até mesmo o processo de comunicação do porquê que vai ser realizada uma pesquisa, porquê que vai ser realizado um planejamento, porquê vai ser realizada uma visita técnica de uma consultoria para promover melhorias no clima organizacional, precisa ser bem feito. Então, a nossa necessidade de fazer uma comunicação efetiva começa a partir daí. Muito bem, muito bem. Eu queria voltar um pouquinho, quando a gente estava falando dos diálogos, né? Sim. Supera, porque você sai do presencial e agora só está no virtual. E aí você faz uma abrangência desse público. Então, hoje, outras pessoas podem participar. A gente poderia aqui participar do Supera. Olha, Marilisa, tudo ficou mais fácil. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho a luz, que ela sumiu e agora voltou, né? Então, vamos lá. Hoje, no formato online, ele está muito mais fácil para a gente conseguir promover a abertura para quem desejar. Então, eu acho que esse é um dos poucos ganhos do virtual permitido para os diálogos, porque é muito mais gostoso quando a gente olha a plateia, olha o grupo, conversa, tem o momento do café, e as pessoas abrem o coração, falam, olha, esse é um grande desafio, que bom saber que eu não sofro sozinho, essa empresa também tem o mesmo problema que eu tenho e tudo mais, então isso faz muita falta. Mas o ambiente online, ele permite que todo mundo participe. Quando a gente fazia em hotéis, ou a gente fazia em coworks, claro, existe uma limitação, então quem se inscrevia primeiro participava. Via BEST a gente conseguiu uma boa abrangência. Para o último Diálogos que aconteceu no mês passado, a gente teve pouco mais de 300 inscrições e quase 200 participantes. Então, assim, eu nunca reuni no presencial 200 pessoas. Agora, o quanto efetivo isso é para a maioria, né? O quanto se aprende, eu creio que não é a mesma coisa do que a gente vivenciar, do que conversar, né? Do que chegar do lado e perguntar alguma coisa muito específica. Também o que eu convido, né, desde já, vocês para acompanharem a Supera nas redes sociais, que aí sim a gente divulga com antecedência. Eu creio, Marilisa, que um grande segredo do Diálogos, quando a gente tinha no presencial, a gente sempre instigava os palestrantes a não contarem cases de sucesso, né? Então, comentei com vocês aqui, a Supera durante muito tempo, antes da iniciativa do nosso evento, a gente patrocinava. E quando a gente vai para um congresso de comunicação corporativa, de comunicação interna, enfim, a gente leva o que a gente tem de melhor. E a gente percebeu que isso já é um modelo que a gente tinha uma boa oferta, a gente queria oferecer uma coisa diferente. Então, Diálogos é isso, era uma sala fechada, todo mundo entrava num ambiente, eram 40, 50, 70, 80 pessoas, não mais do que isso, dependendo da cidade, e a gente falava real. Então, tinha lá uma hora e meia para 2, 3 palestrantes contarem algum desafio que vivenciavam, e nunca foi gravado justamente para as pessoas abrirem o coração. Então, a gente já viu relatos extremamente expressivos, um determinado palestrante, um diretor que abriu o plano estratégico e fez uma relação direta de como a comunicação interna ajudaria no atingimento desses objetivos, dessas metas, enfim. Agora, quando a gente vai para online, a gente tenta manter isso também. Mas, é claro, aí existe um registro, isso inibe de novo. É o mesmo princípio da pesquisa de clima, no final das contas, né? Mas é diferente, então vai ser muito bom se alguém puder aqui, tiver interesse e quiser acompanhar os diálogos que acontecem no online. Se tiver a oportunidade depois de ir também no presencial, é bem diferente e aí sim eu acho que é o grande valor, porque a gente fala quais são os nossos desafios, como tem sido essa conversa que a gente está fazendo aqui, né? Fala pra gente o endereço, no site da Supera, como que faz a inscrição, qual é o próximo? Para encontrar informações no site superacomunicação.com.br.
e no próprio site já dá também o direcionamento para as redes sociais, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn. A gente divulga aí, realmente faz uma boa divulgação. É difícil não conseguir ver alguma dessas mensagens. A própria Best também divulga. A nossa previsão é fazer mais um evento no final de junho. Vamos ver se isso se concretiza, mas queremos fechar esse semestre com 2 eventos para no próximo também termos mais duas edições. A não ser que a gente possa voltar para o presencial e a brincadeira fica mais legal, a gente volta a viajar como era de costume. Legal, ó, o Isaac Bueno deu os parabéns e disse que está com Legal, Isaac. saudade do diálogo supera. Isaac é um super profissional de Fortaleza, trabalhou com a gente, fizemos um diagnóstico de comunicação e cultura na empresa que ele trabalha, então ele conseguiu acompanhar, nos ajudar a entender de fato como a empresa dele é. E ele é um dos mais assíduos, é um dos que mais participaram das edições no Ceará. Legal, Isaac, bacana que você está aqui com a gente. Legal. E Carol Terra te mandou um abraço, olha só. Legal, Carol, super parceira, gente boa, eu sei que ela palestrou aqui há pouco tempo também, muito legal mesmo. Sim, sim, a gente traz aí pessoal que está no mercado, que está na academia. A troca de experiências ela é fundamental, né? Eu queria que você falasse, falando em experiência, eu queria que você falasse da experiência do Instagram que você fez, Uhum. de engajamento de público interno. Como é que foi? Se você não puder falar o nome do cliente, mas qual é o segmento, se foi no Brasil? Sim, posso contar sim. Vamos lá, ponto de partida. Com a pandemia, muitos dos canais convencionais de comunicação interna caíram em desuso. Não foi mais possível mantê-los. Pode até ser que eles voltem a ser ativados, mas a princípio muita coisa mudou. E isso obrigou que as empresas testassem novos modelos ou canais que a gente já usa em sociedade. Marilis, olha que interessante. Nós, em sociedade, a gente se comunica pelas redes sociais, pelo WhatsApp, a gente tem uma série um comportamento que não se repete dentro da comunicação interna, dentro do ambiente de uma organização. Na organização ainda predomina o e-mail, o disparo do e-mail. Essa basicamente é a forma como a maioria das empresas faz a sua comunicação. Antes da pandemia, havia uma super recomendação, uma situação de compliance mesmo, para os líderes não usarem o WhatsApp. Hoje, o canal talvez mais efetivo do dia a dia é o WhatsApp. Então, as empresas ativaram o WhatsApp e é o problema, né? O fulano mandou o WhatsApp às 11 horas da noite, não é minha jornada de trabalho, enfim, a gente sabe como isso é difícil. Mas o que aconteceu? De repente, a gente precisou acelerar também o processo de digitalização da comunicação interna. Então, esse case, eu posso falar, o cliente sim, é Cencosud Brasil. Nós participamos de um festival de criatividade de Portugal e recebemos um prêmio lá em razão desse case. Cencosud Brasil, até para relacionar para vocês, né? A sede fica em Salvador, são mais de 200 lojas, são 5 marcas, então G. Barbosa, Bretas, Presunic, Perim, Mercantil Rodrigues, e são cerca de 25 mil colaboradores. Caramba, é gente. Exatamente. E assim, quando nós aprovamos esse trabalho, foi aprovado um planejamento de 12 meses de comunicação, isso foi antes da pandemia. Então, o cenário mudou de repente. E aí, o que aconteceu? A gente tinha como desafio a promoção da cultura organizacional, então, a celebração da missão, da visão, do propósito, a internalização desses grandes direcionadores da cultura e, de repente, o que fazer, né? Num cenário tão difícil assim. E nós recomendamos, e a área de comunicação, liderada hoje pela Cíntia, do Cencosud, toparam esse desafio. E a gente criou um Instagram, a empresa não tinha um Instagram. Criamos um Instagram, mas como um canal de comunicação interna. Quem quiser entrar, só digitar Cencosud e estará lá, Cencosud Brasil. Mas ali a gente tem 70% dos seguidores são colaboradores. Era essa a ideia inicial. E ali a gente conseguiu usar um canal que está disponível para todo mundo, que a gente usa no dia a dia para fazer uma comunicação muito mais legal, porque a gente se comunica hoje por GIFs, por memes, por emojis, tudo isso também é uma comunicação efetiva.
E a gente conseguiu agilizar todo esse processo, né? Então, por meio desse canal, a gente faz celebrações, a gente faz reconhecimentos, as pessoas se mostram, os protagonistas das empresas, né, das 5 bandeiras estão lá o tempo inteiro, promovendo os alinhamentos necessários. Então, foi assim uma apropriação de algo que estava já à disposição, mas que de repente soa estranho, né? Porque como fazer comunicação interna a partir do Instagram, a partir de uma rede social e aí um canal aberto, né? O Instagram ele permite fechar, mas como é um número tão grande de pessoas, 25 mil, né? Como alguém Muita saiu, gente. quem é que vai lá tirar, quem é que vai colocar, quem vai autorizar? Então a empresa realmente entendeu que o Cencosud Brasil seria uma grande vitrine para a sua cultura, para o jeito de ser, e seguiu em frente. E é muito legal ver que esse case ele teve esse reconhecimento internacional, e é por aí. Eu acho que esse é um bom modelo para a gente seguir com outras empresas em outros segmentos também. E a questão da transparência, né? De não ter preocupação, porque Sim, é uma rede que todo mundo tem acesso. exatamente, exatamente. E assim, a nossa sociedade, nós estamos de forma geral muito mais críticos, a gente não tolera desvios, isso é verdade, mas Uhum. o ambiente da Cencosud, ele é muito positivo, né? As pessoas realmente celebram, contam o que fazem. Vamos pensar numa base de uma rede de supermercados ou de lojas de varejo, né? São pessoas simples que realmente são engajadas, amam o trabalho permite que se leve o alimento, que se leve o que há de melhor para a sua família, então as pessoas conseguem espelhar o que de fato acham da organização. A Cencosud foi o primeiro, nós estamos também já repetindo esse formato com outras empresas. A Supera é parceira oficial do Workplace. O Workplace é uma empresa dentro do grupo Facebook. O Workplace é uma rede colaborativa, uma plataforma para comunicação interna e para fazer o trabalho efetivamente. Então, via Uhum. Workplace, a gente tem vivenciado muitas mudanças também, muita transformação digital, acelerando a inovação nas empresas. É um outro modelo, aí sim, muito mais restrito, porque fica especificamente destinado apenas aos colaboradores, mas também é um outro canal, uma outra forma de digitalizar a comunicação interna de um modo que promova uma velocidade que até então, antes, a gente não tinha essa possibilidade. Entendi. Bom, a Supera, ela é registrada do Conherp, né? Eu queria que você falasse da importância de estar, né, registrado no conselho, e é diferente da ABERJ, que é uma associação, né? A gente tem aí uma legislação por trás dos conselhos, que são autarquias. Eu queria que você falasse aí desse seu registro no nosso conselho. Isso foi desde o início, a Supera, ela valoriza muito todo e qualquer tipo de valorização profissional, todo e qualquer tipo de reconhecimento que exista no nosso mercado. É preciso, a gente precisa fazer parte, a gente precisa ajudar nessa divulgação. O Diálogos é uma entrega da Supera também nesse sentido, a gente participa de premiações distintas, enfim. É, eu vejo como um grande valor, a gente entende um grande valor que a Conherp tem para conseguir, de fato, distinguir a função, a profissão de relações públicas. Eu tenho achado ótimo que vocês têm conseguido manter uma frequência semanal desses encontros e dos mais diferentes perfis, dos mais diferentes temas, todos relacionados ao que a gente precisa fazer de entregas, conhecer e fazer entregas nos nossos clientes, nas nossas organizações. Então, Marilisa, realmente eu parabenizo vocês porque tem sido feito aí um trabalho muito diferenciado. Eu tenho certeza de que já tem rendido muitos frutos para quem está aqui, quem está associado, quem está participando, quem realmente entende que relações públicas é um caminho cada vez mais necessário para as organizações. Que bom, muito obrigada. E a gente fica aí feliz pela sua participação. E falando de temas, na próxima semana, José Luiz, a gente vai trazer um médico que vai falar sobre a saúde mental em momentos de pandemia, né? Porque não é só o profissional de comunicação, é o mundo, né, que está vivendo uma situação, e o objetivo é exatamente esse, falar com o nosso público. Nós temos um público muito jovem também,
e como a gente tem que se cuidar, quais os cuidados que a gente tem que ter nesse momento, porque a saúde do corpo é fundamental e a mental também. Então, semana que vem aí a gente vai estar com o Dr. Elson, ele é lá da Escola Paulista de Medicina. E tem duas pessoas aqui que te mandaram um abraço, mas eu tô desconfiada, porque olha, é Amanda Ovando e Palma Juninho, tá te mandando um abraço, Legal, parabenizando aí legal. pela live. Amanda é minha irmã, escolheu, somos em três irmãos, os três fizeram o Aham. mesmo curso, a mesma faculdade, então a Que Amanda também trabalha lindo! com comunicação corporativa e o Júnior aí também é um amigo recente, mas legal que ele está participando aqui. Obrigado, Júnior, pela audiência aí também nessa conversa aqui. Valeu. Que bom. Você quer falar boa noite? Porque ela não sossega enquanto ela não fala boa noite. Fala Olá, boa noite. tudo bem? É a minha participação especial aqui nas lives do Tá conselho certo. nesse momento É isso de aí. home office. Muito bom, adorei esse nosso bate-papo. Acho que a gente falou bastante coisa da comunicação, dessa cultura que é fundamental nesse momento de pandemia e o que nos espera a partir de agora, né? Você está sempre convidado a vir aos nossos encontros e já deixo aqui uma tarefa para a Érica, que passe para nós as datas do diálogo para a gente poder divulgar e levar aí muito RP para esse encontro que deve ser muito gostoso. Legal, obrigado, viu? Obrigado, Érica. Érica Bassa aí foi fundamental também para aproximar a gente aqui. Muito obrigado. Legal. Quero então aproveitar que a gente está no final e falar de uma ação que o Conselho está fazendo, José Luiz, e isso a gente faz questão de fazer sempre, que é valorizar e divulgar as ações sociais, tá? Então hoje eu quero falar da Uniso, que está fazendo uma campanha, chama Um Pix contra a Fome, até dia 11 de junho, os alunos, olha que legal, né? Os alunos de Relações Públicas da Uniso se reuniram, estão apoiando a Central das Favelas de Sorocaba, para que até 11 de junho seja feita uma arrecadação de alimentos, né? Então você faz a doação e no final eles farão a entrega dessas cestas de alimentos. Então, faço aí o convite para você que puder contribuir. Eu vou pedir para a Carol, que está aí nos apoiando, colocar o endereço de como é que você faz para doar, para você conhecer a campanha. E isso é propósito, faz parte da essência do profissional de relações públicas, né? Ter o propósito do que a gente faz. E é isso, agradeço você, José Luiz, estamos aqui à Obrigado disposição. você. Esperamos que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, vai ser Sim. um grande prazer. Vai ser bom tomar café com todo mundo, né? Vai ter um na sequência do outro, porque a gente precisa realmente se encontrar, conversar, bater papo e tudo mais. É isso aí. Mas obrigado, Com viu? Valeu mesmo. certeza. Obrigada a você. Um grande Valeu, abraço. Boa gente. Boa noite. noite. Boa noite. Até quarta que vem, gente. Dá tchau, Lu. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente.